a Torre de Siloé e as tragédias atuais. Shalom Adonai, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com vocês? Em Lucas capítulo 13, versos 1 ao 5, está testificado assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Certamente estamos em tempos difíceis, onde espiritualmente falando se avolumam situações em que muitas vidas são ceifadas coletivamente. E o pensamento que se passa na cabeça de muitas pessoas é que, de alguma forma, elas foram responsáveis por seu fim tão trágico. Mas será que é isto que a palavra de Deus nos ensina? A Torre de Siloé era uma torre que ficava em Jerusalém e que foi citada nas Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, conforme lemos. Em nenhuma outra parte da Bíblia essa torre é mencionada, mas no versículo em que é citada, a Torre de Siloé aparece em conexão com uma conhecida tragédia ocorrida no tempo em que o Messias veio em carne. A Torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Pela falta de referências, não há qualquer detalhe disponível sobre como era a Torre de Siloé. Alguns estudiosos apenas sugerem que provavelmente essa torre ficava na parte sudeste da antiga Jerusalém, próxima ao conhecido tanque de Siloé. Esse tanque era um reservatório de águas que ficava localizado em Jerusalém, no lado sul do templo, e que provavelmente tenha sido construído no tempo do rei Ezequias. Inclusive, as águas de Siloé são citadas desde o Antigo Testamento, como podemos ver em Isaías capítulo 8, verso 7 e Ezequiel capítulo 47, verso 1. O reservatório de Siloé foi muito importante durante o cerco de Jerusalém, pois garantia o abastecimento de água na cidade. Já no Novo Testamento, as águas de Siloé são mencionadas no episódio em que Jesus curou um cego de nascença e pediu que lhe fosse lavar os olhos no tanque de Siloé. Isto está em João capítulo 9, versos 1 ao 7. Considerando tudo isto, muitos comentaristas acreditam que talvez a Torre de Siloé ficasse próxima a esse complexo e fazia parte de um antigo sistema de fortificação dos muros da cidade de Jerusalém. Mas outros comentaristas sugerem que essa torre ficava na área onde atualmente é o bairro de Silwan, nas proximidades do Vale de Cedron. Seja como for, enquanto ainda estava em pé, a Torre de Siloé era um ponto de referência muito conhecido no primeiro século. Para ensinar uma importante lição, o Senhor utilizou-se de uma tragédia que ainda estava viva na memória de seus ouvintes e que aconteceu justamente na Torre de Siloé. A torre desmoronou e acabou matando 18 pessoas. Existem muitas especulações sobre a identidade dessas pessoas. Alguns comentaristas conjecturam que talvez essas pessoas estivessem trabalhando na torre. Já outros sugerem que talvez essas pessoas não estivessem exatamente na torre, mas próximo a ela e acabaram sendo atingidas por seus escombros. Por fim, há ainda quem defenda que os 18 mortos eram na verdade prisioneiros que estavam presos na Torre de Siloé. Seja como for, fica claro no texto bíblico que essas pessoas eram habitantes de Jerusalém, conforme descrito em Lucas 13, verso 4. O mais importante é entender o princípio espiritual que Jesus extraiu desse episódio. Jesus se referiu à queda da Torre de Siloé ao corrigir o pensamento de alguns de seus ouvintes que aparentemente acreditavam que pessoas envolvidas em tragédias eram mais pecadoras que as demais. Os ouvintes de Jesus começaram falando sobre o massacre dos galileus promovido por Pôncio Pilatos. Parece que eles pensavam que aqueles galileus mortos tinham sido alvos do castigo divino por causa de seus pecados. Na verdade, esse tipo de pensamento que estabelecia uma ligação direta entre o sofrimento e o pecado era muito comum entre os judeus. O conceito era que todo sofrimento consistia necessariamente numa retribuição de justiça divina pelo pecado cometido por alguém. Também vale lembrar que no tempo de Jesus havia certo preconceito contra os galileus, mas não é possível saber se esse preconceito estava em vista quando os ouvintes de Jesus falaram sobre o massacre dos galileus. De qualquer forma, logo em seguida, ao mencionar a queda da Torre de Siloé,
Jesus apontou que tragédias também aconteciam com os moradores de Jerusalém e que os 18 mortos não eram necessariamente mais pecadores que o restante dos habitantes da cidade. Com isso, Jesus enfatizou aos seus ouvintes a necessidade do arrependimento e da conversão e de que, portanto, não haviam preferidos da parte de Deus. O sol e a chuva vêm para justos e injustos. Jesus ensinou que todos precisam se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. O impenitente que confia em sua justiça própria, independente de quem for, haverá de perecer, pois apesar de Deus ser longânimo e misericordioso, o dia do juízo se aproxima conforme ele enfatiza em Lucas 13, verso 5. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Espero que você tenha entendido que tragédias não deflagram necessariamente juízo provindo de Deus, mas que Deus dá tempo ao homem para se arrepender e que, portanto, por não sabermos qual é o nosso último dia sobre a terra antes da vinda do Senhor, devemos andar hoje como apercebidos da necessidade de se arrepender diariamente. Que o Senhor lhe conceda luz para enxergar os seus passos e você possa decidir andar sempre em máxima coerência com o seu chamado. Te vejo no próximo devocional. Shalom Adonai.